2h24, vamos continuar falando sobre política, a repercussão que podemos ter desses acordos que estão sendo anunciados. Antes, vale lembrar que o PSC também confirmou Paulo Rabelo de Castro, economista e ex-presidente do BNDES, como candidato do partido à presidência da República. Então, também temos essa confirmação. E estamos na linha com o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, Rafael, você acredita que esse acordo que foi feito pelo Centrão possa tirar Geraldo Alckmin lá das últimas colocações da pesquisa, fazendo com que a candidatura dele possa decolar? Pelo menos abre uma janela de oportunidades, né? Eu acho que o acordo com o Centrão e o resultado em termos de horário eleitoral e de estrutura partidária, né, de palanques estaduais mais competitivos para dar suporte à candidatura Alckmin, abre a possibilidade de que ele consiga um impulso nas pesquisas, sobretudo diante da competitividade do Bolsonaro e levando em consideração que a candidatura Alckmin tem dois desafios em termos de crescimento de preferências eleitorais. Ele é uma candidatura associada a um governo muito mal avaliado e é pertencente a partidos tradicionais que nesse momento enfrentam uma oposição relevante, né? Uma crítica relevante na sociedade. Portanto, juntar recursos eleitorais para que ao longo da campanha ele consiga construir uma mensagem diferente desse ponto de partida que é negativo para ele, parece ser uma condição necessária para que ele retome um patamar competitivo nas pesquisas. Ele vai ter de atrair o eleitor para a própria figura dele, porque o acordo do Centrão, em certa medida, até compromete essa versão que boa parte da população tem a política tradicional. Acho que, inclusive, esse é o risco, né? A sua pergunta está implícito nela, que é justamente o risco desse crescimento não aparecer. Ou seja, ao fazer um acordo tão amplo com partidos associados a política tradicional, que pertenceram à base de um governo que é mal avaliado, isso fazendo com que, nesse caso, o eleitor associaria as práticas da campanha do Alckmin com o que a gente vê hoje no plano nacional, e daí dificultando essa mobilização do eleitor. Então há um risco, certamente, mas que me parece que não tinha outra alternativa. Dificilmente o Alckmin, sem o apoio sistemático das demais legendas, conseguiria romper esse domínio que na centro-direita hoje é do Jair Bolsonaro. E a avaliação geral parece que esse grupo Centrão seria positivo, porque Ciro Gomes também estava brigando por esse apoio. É a natureza do sistema político brasileiro, né? Ele é muito particular em relação às principais democracias do mundo, porque ele distribui recursos de poder, né? Quando a gente diz recursos de poder, é tempo de TV, fundo partidário, para citar os mais famosos, e há uma distribuição com base no tamanho atual de cada legenda, ou seja, o status quo sempre tem um peso muito grande. É por isso que é muito difícil aparecer um Macron aqui no Brasil, é por isso que Joaquim Barbosa, Luciano Huck, o Datena aqui para concorrer ao Senado em São Paulo, eles têm dificuldade de entrar nesse mundo que demanda negociações complexas, e é por isso que, independente da coloração ideológica ou da natureza do discurso de cada um, todo mundo vai atrás dos partidos que a gente, na falta de melhor nome, chama de centrão. Talvez a Alckmin tenha tido a melhor novidade, entre aspas, aí desta semana, porque nós estamos vendo que Ciro Gomes perdeu espaço, ele tenta ainda uma negociação com o PSB também em relação à vaga de vice na campanha, porque é curioso até que a maior parte dos candidatos, aliás, eu acho que nenhum tem vice. Todos eles, agora que tem essa negociação com o Josué Gomes, que eu também quero a sua avaliação em relação a isso, mas pelo Centrão, e Jair Bolsonaro, que tentou 2 vices e não conseguiu. Se falou em Janaína Pascoal, mas a Bolsonaro parece que está descartando. Ele tenta aí no General Mourão, mas também está tudo em aberto. Ele também não consegue fechar uma aliança. Olha, Denise, talvez a maior particularidade dessa eleição é justamente esse ponto. Nós estamos às vésperas das convenções partidárias, alguns candidatos e partidos já formalizaram, né, a indicação, e ninguém sabe quem vai ser o vice, né? E o mais curioso, né, Denise, se a gente olhar que os partidos do Centrão, que
formam a base do governo Temer e que provavelmente o partido do presidente deve lançar um candidato, e mesmo assim os partidos da base do governo abandonaram a candidatura governista, que deve ser a do Henrique Meirelles, mostra a particularidade da eleição de 2018. Né? Então, somado a esse vai e vem dos partidos, eles ainda nem sabem como vão costurar a aliança. Eu acho que a raiz principal desse problema tem a ver com a falta de um favorito, né, que gere perspectivas futuras de poder. Sob incerteza, os partidos tateiam diversas estratégias e acabam definindo aos 44 minutos do segundo tempo. Ainda tem incerteza que é o ex-presidente Lula que ele vai indicar, que vai ser lá na última hora. Isso, e prejudica, e aí voltando ao ponto do Ciro Gomes, que é de longe o mais prejudicado com o acordo do Alckmin com o Centrão, justamente porque o Ciro não consegue o protagonismo na esquerda, fica ainda dependente dos planos do ex-presidente Lula, e quando tentou flertar com outros partidos para dar musculatura à sua candidatura, recebeu aí uma negativa também de alguma maneira surpreendente, né? Até a semana passada, por exemplo, o tom do noticiário era que o Centrão estaria caminhando para a candidatura do Ciro Gomes. Aí a mudança também o pegou, de uma certa maneira, de surpresa e mostra como ele deve ter dificuldade de permanecer competitivo ao longo da corrida eleitoral. Bom, para encerrarmos, Josué Gomes, ele faz tanta diferença assim na campanha porque havia uma disputa, uma tentativa de indicá-lo, que ele poderia lembrar o que o pai dele representou, mas a gente viu em vários momentos, inclusive durante o governo Lula, que José Alencar tinha uma postura muito contrária a determinados pontos aí de política econômica, questão dos juros, ele meio que corria por fora. Pelo empresariado, por força política, você acha que faz diferença? Olha, acho que o primeiro ponto importante é o fato de ter sido um nome indicado e que conseguiu mobilizar os partidos do Centrão. Isso, do ponto de vista da candidatura do Alckmin, já foi um ganho. Me parece que o possível efeito em termos eleitorais vem menos ainda da questão do que ele significa do ponto de vista político, né, das políticas públicas, como você tocou. Aliás, isso é um ponto que vale a pena a gente discutir, pensando no que seria um eventual governo Alckmin em termos de desenho de política econômica. Você sabe muito bem os desafios que o Brasil enfrenta para a agenda econômica, então acho que esse é um ponto relevante, mas para curto prazo, o que potencialmente o Josué pode trazer é ajudar a mobilizar a campanha do Alckmin em Minas Gerais, né, que é o segundo maior colégio eleitoral do país e que na última eleição acabou contribuindo para a vitória da presidente Dilma, né, da ex-presidente Dilma, que o PT acaba vencendo em Minas. Eu acho que o que se passou em termos eleitorais foi tentar unir o Alckmin, que é aqui de São Paulo, e eventualmente o vice do segundo maior colégio eleitoral do país. Eu acabei de receber uma nota aqui que foi exatamente Josué Gomes se posicionando em relação a isso. Ele diz o seguinte, que em viagem de trabalho ao exterior, tomei conhecimento da decisão do Partido da República, o PR, ao qual sou filiado, de juntamente com o DEM, PP, PRB e Solidariedade, apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin do PSDB à presidência da República, sugerindo meu nome como possível vice da chapa. Relembro o meu saudoso pai, que dizia que o importante na chapa é quem a encabeça, e acrescentava: vice não manda nada e deve evitar atrapalhar. Da minha parte, creio firmemente que uma coligação deve estar baseada em programas e ideias que protejam os rumos a serem seguidos pelo Brasil. Recebi com responsabilidade essa possível indicação. Agradeço a confiança que as lideranças depositam em meu nome. No meu retorno, procurarei inteirar-me dos encaminhamentos feitos pelos partidos para que eu possa tomar uma decisão. E assina Josué Cristiano Gomes da Silva. Então é isso, ele gostou da ideia da indicação, mas quer ver os termos desse acordo. E acho que uma parcela, o que vai ser importante para a gente, enquanto analista de conjuntura e que pensa a implicação da política para a economia, é se eventualmente isso vai significar um reforço da questão da política industrial dentro da chapa do Geraldo Alckmin, se isso vai reforçar a mobilização do setor, né, do setor da indústria, em defesa da candidatura do Alckmin. Então, não é só o eleitorado, o grande eleitorado que está em jogo, essas articulações também servem para mobilizar os setores econômicos, e aí a gente vai vendo o resultado dessas negociações
conforme os planos de governo foram divulgados e a campanha começar de fato, para que a gente entenda um pouco melhor a natureza do discurso de cada candidatura. Nós ouvimos o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan.